Uhum. Muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Amém. É um prazer estarmos aqui nessa manhã para juntos crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, consagramos esse domingo a Ti e agradecemos pelo fato do Senhor nos ter permitido viver esse domingo, acordar aqui com vida e poder desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse domingo. Começando aqui na escola bíblica dominical, onde vamos aprender a Tua palavra, depois do culto à noite, onde estaremos aqui para receber mais uma mensagem Tua que venha contemplar as nossas vidas. Pedimos que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade aqui, tanto agora quanto à noite, para ministrar as nossas mentes e corações. Como nós fazemos todos os domingos, oramos pelos nomes que estão nessa caixa. São pedidos de pessoas que precisam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Como sempre, nós oramos para que o Senhor use os Teus servos que estão mais próximos, para que levem essa mensagem através de um testemunho de vida, e que Teu Santo Espírito trabalhe nas mentes e nos corações dessas pessoas, para que sejam salvas e venham servir a Jesus. Amém. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nós iniciaremos hoje mais um estudo da Palavra de Deus. Começamos e terminamos aquela apostila Ser e Fazer Discípulo. E nós iniciaremos hoje, um estudo sobre Apocalipse e o final dos tempos, porque entendemos que estamos vivendo realmente esse período do final dos tempos e é não apenas conveniente, mas pertinente falar a respeito disso, para que as nossas vidas estejam aí preparadas, E, embora a gente vá falar sobre Apocalipse, mas nós não vamos ficar presos ao Apocalipse, Nós vamos dar uma visão apocalíptica, melhor dizendo, que a palavra Apocalipse é revelação. E quando a gente pensa em Apocalipse, a gente pensa no final dos tempos. Nós vamos ver que a Bíblia toda, já no Antigo Testamento, fala sobre os últimos acontecimentos, sobre o final dos tempos. Então nós vamos trabalhar a Bíblia toda, e dando ênfase em alguns detalhes, umas ênfases do livro de Apocalipse, que é esse livro de revelação, de profecia dos tais. Então, eu vou ficar aqui meio de lado para mostrar os slides para vocês. Depois a gente vai trazer a apostila. Só quero saber realmente quem quer a apostila. Embora a apostila tem 120 páginas, então vai ficar um pouco mais caro, Mas sabe que vocês não pagam, a igreja vai pagar. Se vocês quiserem dar uma oferta na escola bíblica dominical, eu quero saber porque, para a gente mandar fazer de uma vez só. Que, por exemplo, eu faço assim, acima de 10 é o preço. Depois, se eu fizer uma, aí o preço encarece. Então, quem quer a apostila física mesmo, eu já estou disponibilizando no WhatsApp, mas você quer para acompanhar? Eu sei que a Maria José quer, quem mais? Maria José, Bia, quem mais? 1, 2, 3, 4, 5, são 5. Se alguém quiser mais, a gente vê 6. Vamos acabar fazendo 10, que fica. Fazer 10 é mais barato do que fazer 6. 5 minutos e pausa. Eu e o irmão que faço também criança. Uma para cá. Uma para cá? Certo. E na hora de estudar, cada um é melhor para o seu mesmo, mas ele é meio preguiçoso, então não adianta duas, porque ele vai ficar perguntando para mim, aí eu vou deixar a minha, vou fazer a dele. Vai junto com ele, vai ajudar ele. Mas já se você ter saído uma criança, vai querer, pastor. Sim, ela quer. Nós já temos 8 aí, Uma só, tá, pastor? Sim. Eu ia contar 8, vocês contam 7. Até uma também. Até aquela. Opa! Já chegamos a 10 aí. Uma por 10. Certo? Então, gente, vocês estão
Talvez a minha voz não está tão boa, talvez no percurso suma, né? Espero que não aconteça isso, mas vamos trabalhar um pouquinho sobre Apocalipse e o final dos tempos. Passa o próximo slide, Bia. Esse próximo slide aqui, nós estamos vendo Gênesis e Apocalipse. O que chama a atenção de vocês nesse slide aqui? Gênesis e Apocalipse. Olhando a imagem, o que chama a atenção? O fogo no final. Início de fogo, gente. Eu vi fogo. Eu vi fogo, e tem fogo mesmo, né? É fogo. Porque esse mundo, do jeito que está, vai acabar e vai dar origem ao novo mundo. Então, lá em Gênesis, tudo começou. Em Apocalipse, tudo terminou, se renovou. Então, a gente, quando olha o primeiro livro da Bíblia e o último livro da Bíblia, nós vamos encontrar algumas coisas importantes que são paralelos. E esses paralelos são semelhantes e, ao mesmo tempo, paradoxos. Então, nós vamos ver agora uma série de semelhanças e contrastes entre o livro de Gênesis e Apocalipse. Porém, eu queria mostrar para você, ver o último slide ali. Da UESC. Vai lá para cá. Não é esse, não. Volta. Não está aí, não. Eu não salvei. Então, abre aqui grande tribulação. Tem outra aqui, a grande tribulação. Vou mostrar para vocês onde nós vamos chegar depois. Nós vamos chegar a isso aqui, gente. Ó. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre onde tudo começou e onde tudo terminou. Dá outro slide. E nós vamos falar, ó, com som, né? Com som. Tudo com som a gente vai trabalhar aqui. Vai dar para vocês uma visão aqui, ó, da abertura dos selos de Apocalipse 6, depois das trombetas e das taças, para a gente entender tudo o que está para acontecer aí no final do tempo. Pode voltar agora. Pode voltar ali. Volta lá para o outro, Gênesis, grande. Isso, volta lá para o... Isso. Então, a partir de agora, nós veremos um pouco aí, peguem suas Bíblias, deixem aberta em Gênesis e Apocalipse. Vamos trabalhar um pouquinho sobre os eventos. Queria dar uma olhada assim, aqui está indo para lá. Já está vendo aí? Você está vendo aí? Tá. Um pouquinho. Que longe. É mais perto para ver lá, né? Eu não preciso aparecer aqui. Bom, então vamos agora trabalhar um pouquinho sobre os paralelos e contrastes entre Gênesis e Apocalipse, começo e o final de tempos. Primeira coisa que a gente vê, manda lá, Bia, contrastes e semelhanças aí. Está dando para ler? Tem que aumentar. Eu não estou conseguindo ler aqui, lê para a gente, Bia. Em Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Olha lá. Em Gênesis, Deus criou o céu e a terra. Capítulo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem que vai agora para o Apocalipse? Em Apocalipse, Deus faz novo céu e nova terra. Mas eu preciso arrumar esse aqui. Vê se deixa tudo branco, bem, fica melhor, né?
Em Gênesis, Deus criou os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Em Apocalipse, Deus faz novo céu e nova terra. Apocalipse 21, quem pode ler? Que a Bia estava certa, eu fui atrapalhar. Apocalipse é o último livro, Gênesis é o primeiro livro. O irmão Adelso combina com a irmã Marisa. Um fica em Gênesis, outro fica em Apocalipse, para ficar mais fácil, né? Fica a irmã Marisa em Gênesis e o irmão Augusto em Apocalipse. É isso? Eu falei Adelso, né? Adelso está aqui, né? Fabiano, pastor, Adelso aqui, né? Não manda ele para lá, não. E a irmã Marisa, não muda o nome do meu marido, não. Vamos lá, capítulo 21, versículo 1. Quem pode ler? Silvia? Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Tá vendo? O primeiro céu e a nova terra tinham passado. Deus fez o mundo perfeito lá, gente. Depois, por causa do pecado, esse mundo aí entrou numa tremenda tribulação. Em Romanos 8, Paulo fala que, a partir do versículo, acho que o versículo 19 em diante, ele fala que esse mundo presente, a natureza está gemindo para ser redimida. Lembra que quando Adão pecou, Deus fala assim, olha, a terra, por causa do seu pecado, vai produzir ervas daninhas, abrolhos. Era tudo perfeito, né, gente? Não tinha nada disso, não tinha mosquito de dengue, de chikungunya, não tinha piolho, essas coisas. Era maravilha, não tinha poluição. Por causa do pecado, o mundo entrou em decadência. Lá em Gênesis, por causa do pecado acontece isso. Em Apocalipse, Deus vai destruir esse mundo e vai fazer um mundo maravilhoso. Depois a gente vai ver que esse mundo vai começar sendo uma maravilha já aqui na terra. Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 65, durante o milênio. E depois nós, que fomos arrebatados, que a gente vai ver, estaremos na eternidade, que é muito melhor do que esse mundo aqui. Outra coisa agora, ó, em Gênesis, Deus chamou, tá errado aí, né? Deus chamou o ajuntamento das águas de mar. Veja lá, Gênesis 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Isso. E agora em Apocalipse, vamos lá, Bia. Em Apocalipse o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. A gente leu, né? O mar já não existe. Já não vai ter mar lá. Só rios, só maravilha, né? Aí eu sei que vocês estão perguntando por que não vai ter mar. Não é isso que vocês estão perguntando? Eu estou. Isso, Estou gente. conhecida. Eu também pergunto. Não vai ter mar, mas vai ter rio. Mas não é a mesma coisa. Oi? Não é a mesma coisa. Por que não vai ter um mar? Qual é a maldade do coitado? Porque é saudável. Provavelmente isso, gente. Se vocês forem pensar bem, a água, a salinidade é prejudicial para o nosso corpo. A água do rio já não. Né? Então, provavelmente é por conta disso. Né? E vocês veem, se vocês derem uma chegada lá no rio não, o Mar Morto. O nome já é morto por causa do alto grau de salinidade. Lá no Mar Morto não tem vida. Peixe não vive lá. Você boia lá, você não afunda. Eu até brinco com meus alunos, se você quiser matar sua sogra afogada, não leve no Mar Morto que não vai conseguir, né? Então, talvez seja por isso. A Bíblia não disse ao pai que não vai ter mar. Coisa, né? A gente entende o seguinte, tudo que é ruim, Deus vai tirar. Né? Eu sei que a gente gosta de praia, de bronzear, mas você pode ir no Rio Doce lá tomar, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Vai lá. Continua. Em Gênesis, Deus chamou as trevas noite. A Beth já não quer mais Apocalipse. Já não quer ir para o céu, Beth? Não quer ficar lá. Beth, fica tranquila, que a gente não vai ficar na terra, a gente vai para o céu. Mas vai ter mesmo, né? Que é melhor. Você vai ver que lá tem um rio que sai do trono de Deus, que é bem melhor. Né? Com águas cristalinas, rio de vida. Vamos lá. Gênesis 1, 5, é 5? 5. Então, deixa eu colocar. Quem pode ler? Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã.
as trevas, a escuridão foi chamada de noite. Agora, o que acontece em Apocalipse? Em Apocalipse não haverá mais noite, Apocalipse 21, 25. Isso significa que a gente vai estar eternamente acordado? Sim, nós teremos um corpo glorificado, né? A gente não vai ter cansaço. Então, se não tem cansaço, a gente vai precisar descansar, né? Apocalipse 21, 5. É isso? Quem pode ler? 21, 25. Leia aí, Elizabeth. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Olha que coisa bonita. E olha que coisa maravilhosa. As portas nunca fecharão, né? Isso lá. Mas você vai ver também que Isaías 11, Isaías 65 vai falar sobre o milênio. Pensou você dormir com a porta aberta? Sem medo de mosquito, sem medo de ladrão. Hoje, se você pegar a porta fechada, você tem medo de ladrão, né? Mas você olha a porta aberta. Você não precisa mais de alarme, não precisa de seguro, não precisa de tranca, não precisa de trinco, nem de chave. Tudo aberto, né? Não precisa de portão na frente. Porque não vai ter bandido, gente, né? Lá no céu não vai ter PT nenhum, vai dar uma perda total. É maravilha. Continua. Em Gênesis, Deus fez aparecer o sol e a lua. Em Apocalipse. Vamos lá. Gênesis 1,16. Pode ir lá, pode ir lá. Gênesis 1,16. Pode arrumar. Leia, Maria José. Ah, tu está em Apocalipse, né? Quem está em Gênesis? 1,16 está aqui. Então pode ler. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Isso, o sol e a lua para iluminar. Agora, como é que vai ser o novo céu e a nova terra? Apocalipse 21, 23. Tem aí, Márcia Cristina de Paula Galvão. E saiu alguns arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa no chão. Apocalipse 21, 23? Ah, não, desculpa, pastor. Sangue de roupa manchada no céu, não tem isso, né? Está no Apocalipse. E a cidade não necessita de sol nem da lua, para que nela resplandece, porque a glória de Deus tem alumiando e o cordeiro a sua lâmpada. Olha que coisa bonita, né? O céu, não precisa de sol e de lua, né? Deus vai resplandecer isso. E isso também tem um porquê. O sol, ele é benéfico para a nossa vida, mas ao mesmo tempo é maléfico. Todos nós precisamos de vitamina D, mas ao mesmo tempo os raios ultravioletas do sol é que provocam a nossa velhice e câncer de pele. Se vocês entenderem Gênesis, antes do dilúvio, não tinha chuva e as pessoas viviam mais tempo, né? Lembra lá o professor da escola bíblica dominical dos juniores, era Matusalém, 969 anos, quase 1000 anos. Né? Depois do dilúvio, essa vida diminui para 120 anos, depois chega o Salmo 91, o que passar de 80 é cansaço, né? É enfado, eu já estou quase chegando lá, já estou com cansaço, enfado, nem tenho 80 ainda. Por quê? Porque antes do dilúvio não chovia. A Bíblia fala que Deus fez separação entre águas aqui e águas no firmamento. Então lá no cima do céu tinha uma espécie de barreira de água que filtrava os efeitos do raio do sol ultravioleta aqui na terra. E as pessoas podiam viver mais. Quando veio o dilúvio, a Bíblia fala que Deus abriu as comportas do céu. Aquela água toda desceu. Perdeu aquele filtro. E vocês vão ver que a primeira coisa que aconteceu com Noé depois, quando ele sai da arca, o que foi? Ninguém lembra o episódio? Noé ficou de fogo, gente. Ele colocou lá a uva lá, né, para fermentar e estava acostumado com aquele negócio, fermentou demais. Quando ele tomou muito alcoólico, ele já estava bêbado, ficou até os filhos dele foram lá por causa disso. Lá no céu, a própria glória de Deus vai resplandecer. A gente não vai precisar do sol, porque a gente não vai envelhecer.
não vai precisar de vitamina D. Aqui na terra também vai ser outra coisa maravilhosa. Vai lá, Bia. Continuando. Em Gênesis, Deus disse: no dia em que dele comeres, morrereis. O fruto dela, o fruto da árvore, da vida. Está lá, não precisa nem ler que já está lá. Gênesis 2:17. Deus disse lá por um primeiro casal, né? Está aqui o fruto da árvore da vida, vocês podem comer de tudo, menos esse fruto, né? A gente não sabe que fruto é esse. Muita gente fala que é maçã, né? A Bíblia não diz que é maçã. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Se fosse isso, as pessoas iam comer maçã e iam conhecer o bem e o mal, né? Vamos lá. E como é que é Apocalipse? Apocalipse, Deus disse: não haverá mais morte. Apocalipse 21:24. Não haverá mais morte. Que coisa bonita, né? A gente não chorar pelos nossos entes queridos, porque não haverá mais morte. A gente sabe que vai viver eternamente, sem morte, né? Então o plano de Deus que a igreja tem lá não vai ter, nem no céu, nem aqui na terra. Os que ficarem. Depois a gente vai ver quem vai ficar no céu, quem vai ficar na terra. Olha, a gente não precisa de plano de Deus, nem plano de saúde, gente, né? Como eu sempre digo, a gente não vai mais ouvir o barulho das sirenes da polícia, da ambulância e do corpo de bombeiro, né? O barulho do baile funk, né? Só maravilha, só coisa boa. O que mais, Gênesis? Em Gênesis, a mulher foi castigada com a multiplicação de dores. Gênesis 3:16, vamos ver lá. O parto da mulher, gente, não seria para ser tão doloroso, mas por causa do pecado, não há dores. Aí as mulheres falam assim: é hora de dar luz. Falar: Eva, por que tu comeu daquele fruto, Eva? Agora eu estou aqui chorando de dor pelas contrações. Eva. 3:16, aí, Clarinha. A mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Olha. Por que isso, pastor? Por que o quê? Isso aí, o último. Até aí, tudo bem, eu aceito o desejo. Agora, esse papo do marido dominar não tá bom, não. Porque você fez uma pergunta não, que... Se Deus falou que a gente ia ter a dor, não tem nada a ver com esse cidadão, porque eles não têm a dor. Entendeu? Então é só gente, não tem que falar que homem vai dominar. Isso tem uma explicação bíblica. O que diz no final? No final só dominará, você tem isso aqui na minha Bíblia. E ele dominará sobre você. Por quê? Por quê? Você deu lá o... Adão não estava dominando Eva. Eva estava solta lá e tomou as rédeas. E ela foi comer. Nem consultou Adão. E ele comeu também. Sim, claro, mas ele sofreu. Aí Deus fala assim: olha, você nem consultou o seu marido que nasceu primeiro. É que fosse mais ou menos assim, Deus, Eva, por que isso, né? A Eva vem falar assim: Senhor, eu vim aqui trazer aqui uma petição da Márcia Cristina. Por favor. Porque tudo bem, eu aceito as dores de parto, mas Adão dominar sobre mim, por que Deus? Aí Deus fala: Eva, senta aqui. Olha, eu criei Adão, eu criei você por causa de Adão. Então era para você consultar ele. Você, em vez de ir lá perguntar para ele se podia, você preferiu ouvir a serpente e não o marido. Quer dizer, você acha que a serpente é melhor do que o seu marido, que o seu marido é pior do que uma serpente, uma víbora? Agora Eva, mas é verdade, eu sei. agora Eva, ele vai te dominar. Então ele vai ter autoridade. Domínio, Márcia, agora você tem que entender. Domínio não significa que a pessoa que está sendo dominada é escrava, não. O rei que domina os outros não são escravos. E não é isso que Deus queria para a mulher. Deus queria que o marido dominasse no sentido de tomar as rédeas, porque o homem tem mais raciocínio lógico, a mulher tem mais raciocínio emocional. Certo? Então é isso. Ouça o marido primeiro. E agora, Adão, poxa, Adão, por que você fez isso? Deus não falou assim: ó, Adão, tu está livre, o problema foi Eva, né? Porque quando você vê que Deus primeiro pergunta para Adão: Adão, comesse porventura do fruto que eu falei para você não comer? Aí Adão: foi a mulher que tu me desse.
Adão acusa a mulher e Deus. Aí Deus, sabe nada inocente. Vai chegar a tua vez, Eva, vem cá, ó. Agora você, Adão. Olha, por sua causa, a natureza vai produzir ervas daninhas da flor. E você agora vai trabalhar com suor, com dureza. Você vai colhendo o fruto do seu trabalho com suor. O trabalho do homem era para ser leve, não duro, não pesado. Tá vendo? Aí a serpente, vem cá você. Pior de tudo foi a serpente, gente. A serpente é um animal mesmo, né? Provavelmente deu lugar aí ao diabo para usá-la. Porque se você ler Isaías 11, Isaías 65, todos os animais serão remodelados e serão todos os domesticados, vão ser tudo mansinho. Isaías fala que as crianças vão brincar com o leão. Vai até colocar a mão lá na cova lá, e na toca da cobra, a cobra não vai morder. Entretanto, a cobra vai continuar rastejando. Porque a cobra não era para rastejar, como a gente vê na gente. Tu vai rastejar, vai comer do pó da terra. E a cobra, por isso, ainda vai sofrer. Então, o pior foi para a cobra, não foi para a mulher, tá? Por isso que tem gente que fala assim, a minha sogra é uma, a minha não é não, é maravilhosa. A sogra da minha esposa é uma maravilha. A minha sogra também. Então vamos lá, gente. Deixando as brincadeiras de lado para descontrair. O que mais que a gente vê? Em Apocalipse não haverá dor. Se em Gênesis tinha dor, em Apocalipse não tem mais dor. Apocalipse 24. Quem está com o Apocalipse na mão? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha aí, gente. Toda lágrima, nem choro, nem dor, né? As mulheres não vão mais falar, o choro produz pé de galinha. Não vai ter pé de galinha, não vai ter nada de galinha. Vai ter uma galinha inteira para você assim, falar que maravilha. Não vai ter ruga, você não vai precisar mais daqueles cosméticos, né? De boticários, naturas e outras coisas, né? Só bênção. Sem tristeza, gente. Sem dor. Sem angústia, né? Maravilha. Sem remédio. É bênção que Deus tem para nós. Vamos lá, em Gênesis, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Gênesis 3,17. Quem está com Gênesis na mão? E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha aí, Márcia. Vou dar uma cutucada em você. Pode ficar, não tem problema. Deus só. Primeira coisa que Vem de Deus. homem mesmo, vem de homem, vem só isso. Deus falou a primeira coisa para Adão assim, né? Primeiro ele tinha falado, porventura comeste, e agora ele fala, por que tu deu ouvido para tua mulher? Estou brincando aí, né? Mas Deus está dizendo, por que tu deu ouvido e foi comer? Não era para você fazer isso. Agora, por causa disso, a terra vai ser amaldiçoada. Agora, vamos lá para Romanos 8, 19, para a gente entender um pouco isso. Paulo também fala em Romanos 1, do 18 a 32, é bom vocês lerem. Paulo fala sobre a depravação da humanidade, por causa do pecado. A ira de Deus se manifestou. Agora, o que ele diz em Romanos 8, 19? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. 20. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Está vendo? Continua. E que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Paulo está dizendo, parafraseando isso, Paulo está dizendo, a natureza, o mundo está chorando, aguardando ser reformada, reformulada, por causa de todas essas dificuldades. E aí, vai acontecer isso? Vai. Vamos lá para Apocalipse? O que tu fez aí, Bia?
Era só seguir a sequência. Ô, Bia, o segundo slide. Não, porque eu fui arrumar o... Ah, sim, entendi. Olha lá. Em Apocalipse não haverá mais maldição. Apocalipse 22, 3. Quem está com Apocalipse no gatilho? 22. 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Isso. Nunca mais haverá maldição. Que coisa bonita, né? É isso que Deus quer para nós, né? Em Gênesis, a antiga serpente, o diabo, aparece como enganador da humanidade. Vamos lá, Gênesis 3, de 1 a 4. Quem está com Gênesis aí no gatilho? Mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Olha aí, gente. Veja a sutileza que Satanás usa através da figura da serpente para chegar para ela. Ele não chega assim, come, senão eu vou te morder. Não. Ele começa a colocar dúvida na cabeça da mulher. Primeiro, ele faz uma pergunta. Olha, Deus falou que você pode comer de tudo, não é isso? Veja o primeiro versículo, eu falei, Eliana, leia de novo. A serpente mais sagaz disse à mulher, não é assim, como é que é? E assim Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, é o primeiro. Isso então. E a serpente? E disse, não comereis, Deus não tinha dito isso. Deus falou assim, ó, como de tudo, menos dessa. O diabo começa a colocar dúvida na mulher. Não é bem assim. Ele falou que a gente pode comer de tudo menos daí, porque o dia que comer morrerá. Ah, tolinha, sabe nada você. Pode comer que tu não vai morrer. Primeiro ele coloca dúvida na cabeça da mulher. Como ela pergunta para a mulher, né? É. Como ela pergunta é sutileza. Depois ela muda o que Deus diz. Faz a mulher acreditar que Deus é mentiroso. E é isso que acontece com as pessoas que fazem coisa errada. Porque ela para a Bíblia, não é bem assim. Você já viu que a gente às vezes vai na Bíblia procurar respaldo para o nosso erro? Um dia desse estava entrevistando, que chamaram para entrevistar uma pequena missionária, agora é pastora de uma igreja de homossexuais, lá na rua. Aí ela fala assim, não, mas o contexto que a Bíblia fala sobre o homossexualismo é um contexto de idolatria. Ela está tentando torcer. Ele fala, vem cá, olha lá. Isso é idolatria? Não é. Isso é pecado. Então, é isso que o inimigo tenta fazer na nossa vida, gente. Tentar colocar dúvida na nossa mente a respeito da palavra de Deus e depois tentar inverter. Como essas pessoas, não, Deus não vai punir ninguém, Deus é amor. Tem punição sempre, não teve. O Satanás fala assim, olha, fica tranquilo, tu não vai morrer. Muito pelo contrário, tu vai abrir a mente. Ele começa agora a falar assim, Deus é injusto, é egoísta, Deus não quer que você e Adão saibam que Ele sabe. É aquilo que despertou Eva quis ser igual a Deus. Qual foi o grande mal de Satanás? Vocês sabem? Qual foi? Que ser igual a Deus até maior, né? Ele era um anjo, um dos primeiros lá, se você ler Isaías e Ezequiel. Aí ele fala, ó, eu subirei até o trono, eu serei. Ele queria ser Deus. Queria ser até maior do que Deus. E aí, ó, Deus está fora de mim, mandou ele para o inferno. E a gente às vezes esquece isso, quer ser até melhor do que Deus. Satanás tentou fazer isso com ela. E crescer os olhos, né? Aí você vai ver que a sequência fala assim, viu a mulher que a árvore era, quer ver
2, né? Viu a mulher que a árvore era. Sendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Dá uma parada aqui, vê? Boa para comer, agradável aos olhos e desejado para dar entendimento. O que é isso? Está lá em Pedro, acho que é 2,14. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Desejo carnal, os olhos, querer tudo e querer ser soberbo. Foi isso que aconteceu com a mulher. Continua, família. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Isso. Aí, tá vendo, gente? Tomou do fruto e comeu. Então não poderia ser maçã. Que fruto era esse? Coco. Porque coco a gente toma água e come a carne do coco. Se a mulher tomou e comeu. Então não era maçã. Estou brincando, né? Ó, curiosidade bíblica. O fruto proibido era coco. Ela tomou e comeu. Ela tomou da árvore, né? Isso que quer dizer. Ela tomou da árvore, tirou e comeu. Porque, ó, despertou. E é isso. E eu adoro coco, né, gente? Cocada, então, nem se fala, né? Aquela cocada cremosa que vinha ali da Vila Pelé, é maravilha. Isso não é indireta, não, tá, gente? É direta mesmo. É direta mesmo. Já. É direta já. Então, vê isso. Aconteceu isso em Gênesis. E em Apocalipse, o que acontece? Em Apocalipse, a antiga serpente que se chama Diabo desaparecerá para sempre. Apocalipse 20, 10. O diabo que as enganava foi lançado no fogo, no lago do fogo, que arde no enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. O diabo vai para o inferno dos infernos, dia e noite, né? E a Bíblia fala que quem não foi encontrado no livro da vida, tá? Vai para esse lugar aí, né? Não tem elevador, não tem ar-condicionado, a pranto e ranger de Deus, né? Pauzinha para nossa bala. Bia, vai lá. Hoje aqui tem bala, eu não sei se tem de banana, não. Tem bala de café aqui, né? A de banana acho que eu deixei no carro, né? Ó, tem pirulito. Depois tu pega lá no carro, né? Aqui tem bala de café que foi patrocínio do casal Adelson e Fabiana. Maravilha. Vocês tomarem café na igreja, né? Buriquis, por isso que tem café, né? Buriquis, tem café. Ela leva a oferta também. E você que está nos assistindo, está apreciando esse estudo, você também quiser colaborar com o Ministério da Igreja Batista de Veneza, você pode fazer sua contribuição através dos meios bancários. A nossa igreja tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. O Pix é o CNPJ da igreja, 44-288-645-0001-47. Não esqueça de mandar um comprovante para a gente passar para a tesoureira e para a contadora, certo? E você aí também pode fazer uma oferta generosa, se você quiser, mas fique à vontade, certo? Pastor, tem criança aqui querendo pirulito, ó. A criança mamãe? É. Dê um pirulito para ela, dê para sua mamãe, já que ela te chama de bebê, né? Pirulito do coração. Eu não vou lá porque eu não tenho que colocar máscara por causa dos vídeos aqui da minha tosse, né? Deu, Bia? Pode pegar o dobro, tá? Quem distribui, deu o dobro. Agora a gente ficou até triste. Ó, um pacote novo de arrumar, né? Agora.
Eu devo ter bala de banana no carro, velho. Depois, devo ter, não tem mesmo? Depois tu pega lá, velho. Não, está tranquilo, pastor. Eu estou mais chateada com o mar do que com a bala de Deus. A Beth não quer ir pro céu, nem ficar aqui na terra porque ela quer tomar banho de praia, de mar. Não, mas assim, eu já li Apocalipse tantas vezes, porque Apocalipse é um dos livros que eu mais gosto. E por mais que você leia, eu não tinha reparado. Isso. Gente, há uma grande, deixa eu explicar isso. Há uma grande fonte de que antes do dilúvio era tudo água doce. Há uma fonte, não estou dizendo que é verdade. E depois de Apocalipse, aconteceu aquela dilúvio, aconteceu aquela catástrofe. E o que acontece? Houve aquelas divisões, os continentes se separaram. Se você pegar o continente aqui, americano, Brasil, ele se encaixa direitinho com a África. Então, provavelmente por isso houve essa separação e essas águas sofreram turbulência e acabaram se tornando águas salinas. E aí gerando o mar, que gera toda essa questão da atmosfera. Você vê quando vocês vão escutar lá na TV Tribuna, aquele calor ou aquele frio, uma turbulência que vem lá dos oceanos, aquela congruência, aquela coisa toda, vem tudo do oceano, mexe com toda a nossa climatização. Então, tanto aqui na terra, que a gente vai ver um pouco em Isaías, e no céu não vai precisar, né? Haverá uma mudança e a climatização para a pessoa viver mais tempo. A poluição vai acabar, porque em Isaías 11 vai falar que as pessoas vão viver 1000 anos. Sem problema, né? Sem envelhecer. Por isso que vai ter essa reclimatização. Então, provavelmente é por isso que vai sair a figura dos oceanos, não vai ter essa questão de turbulência do mar, esse efeito El Niño, né? Todas essas coisas aí. Continua, Bia. Tem mais coisa aqui, tem mais contraste. Não esquece aí. Agora vamos para o livro de Apocalipse. Abre o livro de Apocalipse. Depois a gente vai entrar lá no... Deixa eu ver no carro. E agora pode voltar. Foi dia 31? Dia 15 de? Não, dia 30 de setembro foi o dia da secretária. É dia 30 de setembro. Já passou. Quem é a secretária? Beth, Eliane e Márcia Novaes. Gente, o livro de Apocalipse, trabalhando um pouquinho, e a semana que vem a gente vai entrar nos selos, aquelas coisas, né? Vamos lá, capítulo 1 de Apocalipse. Bom, quem escreveu o livro de Apocalipse? Alguém sabe? Que João? Porque na Bíblia nós temos o apóstolo João, tinha o João Batista, e alguns depois falaram de um evangelista chamado João. E eu vi um camarada pregando uma vez, e eu era até tão novo na fé, né? Mas o pastor colocou o camarada para pregar um ponto de pregação, tudo lá. E ele chegou assim: abra aí o livro de Apocalipse. Olha, o livro de Apocalipse que foi escrito pelo nosso irmão João Batista. João Batista morreu antes de Jesus, jamais ele poderia escrever o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse realmente foi o último livro a ser escrito, quase no ano 100. Alguns acham aí no ano 90, outros até um pouquinho mais. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo amado, João. João que escreveu. João era pastor da igreja de Éfeso. E por causa do evangelho, na perseguição que teve, que começou com o imperador Nero no ano 70,
e depois deu sequência, João teve que ser exilado na ilha de Patmos. E nessa ilha lá, Jesus aparece para ele de uma forma maravilhosa e traz para ele revelações. Por isso que esse livro Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Literalmente é tirando o véu. Se vocês pegarem a Bíblia da Testemunha de Jeová, do Testemunho de Jeová, está lá, livro de revelação de Jesus Cristo, né? Por isso que é chamado Apocalipse, que é revelação, ou tirando o véu para ver as coisas. Como é que começa o livro de Apocalipse? Olha lá. Qual é a primeira palavra? Revelação. Como é que está na sua, Silvia? Revelação. Ou nós, Apocalipse de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que devem suceder em breve. E deu a entender, enviando por meio de seu anjo a seu servo João. Tá aí. Então, olha que coisa bonita. Deus, criador de tudo que tem, né, manda, que Deus lhe deu, através de Jesus Cristo, que fala que é a revelação de Jesus Cristo, que manda por meio de seu anjo a seu servo João. Os anjos levaram lá para João essa revelação de Jesus Cristo que foi dada pelo Pai. Então a gente entende aqui o livro de Jesus Cristo, o Pai dando a revelação para o Filho, que envia o anjo para que João tenha noção. E aí, continua o versículo 2. Que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. E está dizendo, olha, é a revelação das coisas que vão acontecer. Então a ideia aí é futurista, coisas futuras, né? E aí diz o 3, feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas escritas nela, porque o tempo está próximo. Quase 2000 anos atrás, Deus mandou dizer para João, através do anjo, o tempo está próximo. Não imagine agora, está mais próximo ainda. E por quê? Porque algumas coisas que aconteceu, já que para a gente já passaram, para João era futuro. Aconteceu, se vocês lerem o capítulo 2 das igrejas, as cartas das igrejas, estava próximo de João. Para nós já passou, né? Então por isso que a gente vai ver que Apocalipse não é só um livro do futuro. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então ele pegou isso aqui e mandou imediatamente para as 7 igrejas, para que depois distribuísse. Graça e paz a vós outros daquele que é, que era e que há de vir. João está dizendo, ele era. Quem que já era e que não é mais? Jesus morreu. Mas João está dizendo, ele é ainda, mas ele há de vir. Então João está falando de Jesus. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. De Jesus Cristo, que ele fala, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos. Por que ele fala primogênito dos mortos? Vamos pensar nisso. Por quê? Jesus foi o primeiro que morreu? Foi o primeiro que ressuscitou? Antes dele não houve ressurreição? Não? Houve? No Antigo Testamento, o filho da viúva. Mas não é isso? ficou 3 dias sepultado, volta à vida. Aí, no tempo de Jesus, Lázaro, Dorcas, a filha lá de Jairo, o filho da viúva de Naim, né? Viu um cara pregando e falou assim, olha, a viúva já tinha perdido seu marido chamado Naim, e agora perde seu filho. Naim não era o marido dela, Naim era a cidade, né? Por que Jesus é o primogênito dos mortos se gente morreu antes dele? Mas ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Sim, eu sei que vocês estavam aí ávidos para falar, né? Ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou.
significa que outros também vão ressuscitar. Os nossos entes queridos que aqui já morreram, a gente vê aqui na igreja que vão ressuscitar. Irmã Jasmelinda, irmã Josina, irmã Milka, irmã Josefa, irmã Jane, né? Silvia Eusébio, doutor Matacida, Silvia Eusébio. Tem tanta gente aí, meu irmão, vão ressuscitar também. Então, Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Ao que nos amou e nos libertou de todos os pecados com seu sangue. E fez de nós um reino, sacerdote para Deus. Você é rei, sacerdote. Nós vamos reinar com Cristo. Apocalipse vai dizer. Fez de nós um reino, sacerdote para seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Jesus voltará e todo olho vai vir. Esse vai ser o segundo estágio da vida dele, a gente vai mostrar, tá? E os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Aí ele diz, continua, né? Jesus diz, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora, deixa eu ver aqui o versículo 19 que eu queria trabalhar para você, versículo 19. Mas continua aqui, ele diz aqui, versículo 9. Eu, João, aqui escreveu, vosso irmão e co-participante vosso na tribulação, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Ele começa dizendo, nós vamos ser participantes com João no reino e na paciência. Só que antes ele fala na tribulação também. Porque a gente não quer passar a tribulação, né? Mas faz parte. Então, na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos, olha lá, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estive em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma grande voz como trombeta, que dizia, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. Escreve o livro, o que vês, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí está lá, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, final do século. Vocês podem pesquisar no canal do YouTube, teve um período que eu dei uma sequência de devocional, carta às 7 igrejas da Ásia. Está lá, só procurar. Né? Eu preguei aqui na igreja também um tempo. Né? Ele continua. E voltei-me para ver quem era a voz que falava comigo. E virando, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma coroa que chegava até os pés e cingido da altura do peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como branca lã, como neve, seus olhos como chama de fogo. Tudo isso, gente, é para eu entender uma figura de linguagem. Né? Cabelos brancos na Bíblia significava experiência, maturidade. Então está mostrando o cordeiro com a questão de ouro, mostrando a sua realeza, o seu poder, a sua grandeza, o seu domínio. E os cabelos brancos, a sua maturidade. Né? Continuando, eu sou maduro aqui, estou com o cabelo branco aqui. Vamos pintar o cabelo branco todo mundo para ser maduro. Né? Versículo 15. Seus pés eram semelhantes ao de bronze polido, como refinado numa fornalha, e sua voz como o estrondo de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Seu rosto era como o sol quando brilha em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí como morto a seus pés. Ele pôs sua destra sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas que estou vivo pelos séculos dos séculos. Que tenho as chaves da morte e do Hades, que é do inferno. Né? Escreve, pois, agora presta atenção. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de ser depois dessas. Aqui mostra no versículo 19 que Apocalipse é um livro de passado, presente e futuro. Deus fala para nós as coisas que você viu,
as que estão vendo e as que vão acontecer ainda. Então a gente pensa em Apocalipse, o livro do futuro, e realmente é. Mas também passado, presente e futuro. Para nós, capítulo 2 ao capítulo 3, que são as cartas às igrejas, já é passado. Estamos vivendo coisa do presente. Ainda tem futuro que vai acontecer. E aí termina essa parte, o mistério das 7 estrelas que viste em Éfeso, os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros que viste são as 7 igrejas, certo? Então semana que vem a gente vai começar a trabalhar um pouquinho em Apocalipse, mostrar uma visão panorâmica de Apocalipse e começar a mostrar aqui a abertura dos selos do capítulo 6, selo por selo, tá? O primeiro selo, gente, está quase chegando, tá certo, gente? Que Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado do estudo e venham preparados para fazer pergunta. Eu também vou tentar me preparar para responder as perguntas, tá, gente? Então, pergunta aí o que eu não souber, aí eu peço para o Maurício responder para vocês depois, tá? A gente pesquisa, ok? Hoje à noite, às 18 horas, nós temos um grande culto de louvor e adoração a Deus. Você é nosso convidado, não para vir apenas assistir, mas para participar do culto, ok? O culto começa às 18 horas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. É beleza? A igreja que se importa com você. Não esqueçam de comentar, assistir, curtir e compartilhar os nossos devocionais. Amém.